Olá, começamos mais um painel saúde para discutir hoje a relação entre o que é nutrição saudável, quais as recomendações importantes para a população, para todas as idades. E o nosso convidado hoje é o professor Rogério Frade, também nutricionista, com especialização em nutrição esportiva e nutrição clínica. Ele tem atuado com a participação em equipes de alto rendimento na área de voleibol e também em programas de exercício objetivando redução de peso, o que tem sido uma das ações importantes do professor Rogério. Professor, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. A pergunta que eu tenho inicialmente, Rogério, é o que é nutrição saudável? Bom, nutrição saudável é um conceito aí que a gente acaba falando muito, né, no nosso dia a dia, mesmo na mídia, né, se fala muito. E é algo que a gente tem que procurar buscar ter um certo equilíbrio, vamos dizer assim, sobre os nutrientes e sobre uma alimentação saudável em termos de qualidade, né? Não só voltado à quantidade, mas sim mais à qualidade do que se está comendo. Você, pela tua experiência clínica e também na área de exercício, as pessoas têm mudado mais a qualidade da dieta ou a quantidade de cada um dos nutrientes? Muito mais a quantidade, né? Com certeza. As pessoas acabaram dando um enfoque maior nessa questão de quantidade, muita preocupação em porções, em quantas calorias tem, né, os alimentos, e acabaram esquecendo de cuidar da qualidade dessa alimentação. Porque muitas vezes a pessoa acaba até comendo em termos de quantidades correta, mas a qualidade dela não está sendo muito boa. E isso vai ter implicações também na saúde. Então vamos pensar no seguinte, em termos de quantidade, como que a pessoa pode saber quantas calorias ela precisaria por dia, de maneira muito prática, para tentar, dentro de uma recomendação mínima, para ela ter saúde? Certo. Olha, a gente tem as recomendações aí em termos de população, vamos dizer assim, para os homens, tá? Em termos de 2.000, 2.500 calorias, tá? Claro que isso vai influenciar se faz atividade física ou não, né, de uma forma geral. E para as mulheres aí ficando em torno de 1.800 a 2.000 calorias, tá? É claro que a pessoa deve buscar o nutricionista para fazer o que? A adequação dessas calorias em termos do dia de refeições que vão ser feitas, né, e de porções que vão ser preparadas nessas refeições. Dentro desse total de 2.000 ou 1.800, enfim, para homem e mulher, qual que é a divisão qualitativa? O quanto para cada um dos macronutrientes seria recomendado? Tá. Você tem uma divisão, assim, primeiramente tem, em termos de refeições, dias, em termos de 6 refeições por dia seria uma divisão adequada, tá? Aí você teria em torno assim, de macronutrientes, por exemplo, o carboidrato, você tem uma divisão aí utilizando em termos de 55% até 70% de carboidrato, né, de percentual, né, dessas calorias vindo de carboidrato. Você tem de 10% a 15% vindo de proteínas e você tem de lipídios aí trabalhando em torno de 15% até 30%. Tá? Então o nutricionista vai fazer essa divisão, né, para fechar o 100%, né, de acordo aí com essas recomendações. Agora, as pessoas não fazem, por exemplo, 6 refeições. Muito difícil. Muito pelo contrário, às vezes até o intervalo entre as refeições é muito longo. Qual é o problema que isso tem para a saúde? Certo. É muito comum realmente as pessoas acabarem fazendo 3 refeições ao dia. Eu já peguei casos de até 2 refeições somente ao dia. Sim. Né? E isso não é nada saudável, né? Porque quando a gente fica muitas horas sem se alimentar, primeiro, o metabolismo nosso tende a ficar mais lento. Por quê? Porque o organismo fala, pô, já que não está vindo com combustível ali, né, tendo uma energia, eu preciso poupar, né, esse gasto energético. Então ele acaba tendo um metabolismo mais lento. Isso acaba dificultando, principalmente para as pessoas que querem buscar uma redução de peso, um emagrecimento. Um outro fator é que, ficando muito tempo sem se alimentar, quando a pessoa vai fazer essa refeição, ela está com muita fome. E aí ela acaba comendo realmente quantidades muito grandes, a qualidade não é muito boa, porque ela vai acabar pegando o que tem pela frente, ela vai buscar coisas muito calóricas, como doces, o próprio carboidrato simples. Então esse é um outro problema. Tá? Então são 2 situações que a gente quer evitar.
Então, a recomendação é ter realmente em torno de 6 refeições, que você fica aí em torno a cada 3 horas e meia, tendo que comer alguma coisa, né, dentro do que é recomendado. Então vamos imaginar, seria o seguinte, seriam 3 refeições principais. Perfeito. E as outras 3 seriam refeições pequenas ou uma quantidade calórica menor entre as principais. Exatamente, perfeito. O que colocar entre as principais? Tá. Entre, por exemplo, café da manhã e almoço, né, que a gente chama ali de um lanche da manhã, a gente pode estar colocando fruta, um iogurte, tá? Uma barra de cereal, né? A gente pode estar colocando algumas sementes, que a gente chama hoje oleaginosas, que são alguns grãos, né, como castanhas, nozes também são interessantes. Tá? No período da tarde também pode ser feito aí um pequeno lanche, né, onde você pode estar fazendo com pão integral, por exemplo, né, um peito de peru, um queijo junto, um iogurte ou um suco. Né? Então, são pequenas quantidades, né, mas que vão deixar o seu metabolismo sempre acelerado e não ficar muitas horas sem se alimentar. Mas isso não pode ser feito de uma maneira sem conhecer realmente a necessidade calórica, porque o que pode ocorrer é, eu faço as 3 principais, e incluo outras 3 menores, mas a quantidade total de calorias pode extrapolar o necessário. Exatamente. Como eu falei, se de repente a pessoa não vai buscar essa orientação, ela vai buscar um alimento muito calórico. E esse alimento muito calórico, no final do dia, essa conta pode acabar passando realmente da recomendação total. Essa recomendação é para adulto ou também inclui adolescentes, idosos? Como é que fica essa quantidade de refeições dia? De uma forma geral, a gente coloca que isso é para toda a faixa etária, né, em termos das porções, das quantidades. Claro que aí vai variar a quantidade de calorias, né? Crianças já vai ter um peso menor, então tem uma quantidade diferenciada, né? O idoso também. Mas em termos de quantidade de fazer em torno de 6 refeições, isso seria para todos. Agora, existe um problema que se associa muito em termos de saúde, que vai além da obesidade, que é a questão do consumo de açúcar e sal. Eu queria que você dissesse um pouquinho o quanto que se recomenda para sal, que é o famoso sódio, em termos de consumo diário. Certo. A gente tem uma recomendação de sal aí no caso, que seria em torno aí de 4, 5 gramas por dia, tá? É claro para adulto. Para o adulto. É claro que isso a gente tem que pensar que não seria somente aquele sal de adição que a gente fala, que é o que a pessoa compra e adiciona na comida. A gente tem que incluir e ver que também nos alimentos já existe esse sódio junto nesse sal que está presente, né? Às vezes a pessoa vai buscar alimentos industrializados que já tem uma quantidade grande, né? E o próprio alimento in natura também. Então, o cuidado que se deve ter é realmente da adição, que tem que ser realmente muito bem controlado, né, para realmente não extrapolar. Só para ter uma ideia, a média da população brasileira de consumo é em torno de 10 a 12 gramas diária, é muito alto. Então chega a ser mais que o dobro quase. Né? Agora, e qual a implicação do açúcar excessivamente? Obviamente sabe da obesidade, enfim. Mas tem algum agravo do consumo excessivo de açúcar enquanto um componente de tempero, de equilíbrio em termos de sabor para o alimento? Do açúcar em si, então, realmente, além das questões calóricas que são muito altas, né, a gente fala que são calorias até vazias, porque o açúcar ele só está fornecendo a glicose em si e não tem vitaminas, não tem minerais, né, não tem nada junto. E, além disso, tem muitos estudos mostrando também que esse excesso de consumo de açúcar, né, no nosso dia, além de problemas, né, que a gente falou, de diabetes, às vezes, né, obesidade, ele também pode atrapalhar a questão assim, de absorção de algumas vitaminas, né? Você tem aí problemas metabólicos também, né, fisiológicos, né, que incluem, às vezes, futuramente de circulação, ligado até à osteoporose também, né, a osteopenia, que é o início da osteoporose também tem essa ligação. Então, realmente, o consumo de açúcar está muito alto, né? As pessoas acabam realmente extrapolando as recomendações facilmente. Agora, esse excesso de açúcar, por exemplo, ele está naquele alimento industrializado ou ele está no fato de adoçar, muitas vezes, um suco, excessivamente um café ou um doce como forma enfim, de sobremesa ou até beliscar entre as refeições? Aonde que esse açúcar parece que mais impacta na vida das pessoas, Rogério?
Olha, você acaba tendo as duas formas, né? Porque no alimento industrializado, né, você pega, por exemplo, um doce, bolachas, né, recheados, os próprios sucos, eles têm uma quantidade muito grande de açúcar. Claro que aí você pode até optar pelas outras versões, como o diet, né, onde você vai ter a substituição do açúcar pelo adoçante. Mas se for o normal, então a quantidade que já vem é muito grande. A outra questão é realmente o adicional, que as pessoas acabam incluindo, por exemplo, num suco, num café, vai preparar um doce e coloca uma quantidade já grande realmente de açúcar. Então, se você somar o que ela está usando adicional mais o que ela já consome no industrial, isso realmente é uma quantidade acima e isso, muito provavelmente, futuramente, a pessoa não se cuidando pode vir a ter alguns problemas. Agora, a questão da palatabilidade, indo nessa mesma linha do açúcar, do sal, eles contribuem para deixar o alimento mais palatável? Olha, acabam até contribuindo, né? Não é uma justificativa para se usar em tamanho excesso, tá? Você até, por exemplo, em termos de sal, você até pode diminuir a quantidade e usar alguns outros temperos que a gente fala naturais, né? Ervas mesmo, que acabam realmente realçando esse sabor, sem ter a questão do sal em si. Do açúcar, a mesma coisa, porque o açúcar, é até interessante essa questão do paladar, porque é meio que assim, a gente não nasce com essa necessidade de consumir o açúcar. Então é meio que um vício, né, que a gente vai adquirindo durante, né, principalmente a infância, né? Muitas vezes quem cria as crianças já vão adicionando esse açúcar, às vezes até em mamadeiras, né, dando suco com açúcar, muita coisa, e isso já vai criando esse hábito, esse paladar. Então, realmente, já é essa questão que você comentou. O paladar já é adocicado, então você está sempre querendo buscar mais. Mas isso você pode reverter. Você pode ir aos poucos e diminuindo essa quantidade de açúcar no seu dia a dia e o seu paladar, vamos dizer assim, vai regredindo. Você vai adaptando a menor quantidade de açúcar. Mas para isso precisa ter um fator educacional importante em termos de o quanto é necessário e por que está usando toda essa quantidade. Exatamente, muito. E realmente, você falou bem, essa questão educacional, de muitas vezes estar buscando um profissional, ou então programas que se tem aí para você ter essa orientação e a pessoa ir aos poucos ir reduzindo essa quantidade, porque muitas vezes sem o fato de realmente ter o conhecimento, ela acaba usando achando que não tem mal ou que realmente é aquilo que vai dar somente um sabor, né? Você pegar um exemplo, sucos de fruta. As frutas já têm um açúcar natural, né, que é chamado frutose. Então não haveria necessidade, na maioria dos sucos, por exemplo, adicionar o açúcar, né? Não precisaria, mas por uma questão de, às vezes, ter aquela questão muito docinho, do paladar já está realmente aquele vício, acaba se usando. E como é que fica, então, a questão dos sucos que já são industrializados? Porque ali, sem dúvida nenhuma, tem uma quantidade maior de açúcar. Tem. Você tem realmente quantidades muito grandes nesses sucos concentrados, né, de açúcar, e aí você ou vai ter que ir para uma versão que muitas vezes seria a versão diet, né, ou light, onde eles reduzem essa quantidade de açúcar, às vezes até substitui pelo adoçante, ou, no caso, você pode até diluir esse suco, né, com água, para tentar minimizar um pouco essa questão de você estar ingerindo muito açúcar, né? Então, pode ser uma opção. Existe, Rogério, alguma regulamentação da Anvisa ou de algum órgão governamental em relação a essa quantidade de açúcar, de sal nos alimentos industrializados? Então, você tem, temos questão de sódio, né? Até nos rótulos vem, né, sempre lá a quantidade, tem que ter, né, de sódio tudo, mas não especificamente o quanto, por exemplo, de açúcar tem que ter, ou um valor máximo, vamos dizer assim. Isso não tem. Né? Isso não tem. Então, o que tem apenas é a informação nutricional que tem que estar presente, daquele alimento, a quantidade de sódio, carboidrato, proteína, né, açúcares em si, isso sim. Mas não uma regulamentação que põe, existe um teto máximo, um limite máximo de sódio, de açúcar para esses alimentos. Isso não. Porque talvez, estou pensando agora em termos de saúde populacional, porque a questão da nutrição saudável passa por duas pontas, né? Uma questão que é a regulamentação, sim, governamental, a partir de alguns pré-requisitos de lei, porque é saudável, e a questão educacional,
Então, estou perguntando nessa questão de regulamentação, se tem alguma preocupação em relação a isso. Deveria ter, acredito até, mas não se tem. O que se tem são apenas as recomendações, onde se é colocado às vezes em cartilhas, né, tudo, mas falando muitas vezes desses cuidados e de quantidades que se deve consumir. Mas não existe realmente uma lei, uma normatização onde as indústrias seguem em termos de porcionar isso. Agora, se você pensar, por exemplo, nessa questão do que tem nos alimentos, se você passa a ter o rótulo como indicador nutricional ali, muitas vezes esses rótulos, eles não sei se são facilmente entendíveis. Muito claros, né? Pela população. Então a pergunta é, tem alguma regulamentação para o tipo de rotulagem no Brasil? Sim, isso já tem. Isso realmente a gente está até tentando avançar e está tendo alguns avanços, né, em alguns anos, para tentar melhorar e deixar realmente o mais fácil possível, vamos dizer, de entendimento, né, a questão do rótulo, porque não é muito fácil. Primeira questão, eu vejo que assim, é a mania. Eu acho que a população brasileira tem que aprender e ter o hábito de ler rótulo, de pegar e ler, né? E aí, é claro, vai partir também aí da questão dos órgãos que regulamentam, de colocar as informações mais claras possíveis. Mas já se está criando esse hábito, as pessoas estão comumente já, quando vão fazer a compra, pegar e ler, né? Mas tem sim uma normatização onde se tem que colocar os ingredientes que são obrigatórios, como, né, carboidrato, gorduras, né, as proteínas, a questão do sódio, fibras, né, isso tudo é obrigatório, tem que ter. Então, isso se tem. Agora, já que tem essa questão educacional que é importante, da rotulagem, por outro lado, o que a gente encontra é um desejo populacional muito grande, às vezes, de perder peso, como sendo um fator de saúde. E minha pergunta é a seguinte para você. Primeiro, o que seria uma redução de peso saudável para indivíduos que realmente necessitam adequar a composição corporal? O que é saudável? Tá, em termos, por exemplo, de perda de peso, né, a gente vê que, em termos de quantidade, vamos dizer assim, de peso, né, que seria algo saudável, né, dentro de uma média populacional, você aí tem uma perda aí de, vamos supor, 500 gramas, meio quilo por semana, tá? Tem pessoas que chegam a perder um pouco mais, outras um pouco menos, tá? Às vezes uma média boa aí 3 a 4 quilos por mês, tá? É claro que dentro desse trabalho de perda de peso, a gente tem que incluir aí 3 fatores muito importantes, tá? A alimentação em si, em termos de quantidade, né, como a gente estava falando que isso, né, é importante, a questão das porções, a questão da qualidade desta alimentação, né, que é o que a gente está discutindo, então, assim, do que você está comendo em termos de qualidade, é muito importante que isso vai contribuir. E um terceiro fator que incluiria a atividade física em si, né, que é para realmente você ter esse gasto, né, isso vai combinar com essa alimentação para você ter um objetivo mais rápido e de uma forma saudável, né, isso é muito importante, porque as pessoas querem perder peso muito rápido, isso, né, é algo que é assim, as pessoas muitas vezes levam 1 ano, 2 anos para ganhar, né, ali 15, 20 quilos, e de repente elas querem em 3, 4 meses perder tudo isso. Então, primeira coisa, né, que eu costumo sempre falar, pelo menos quando eu atendo, olha, você levou tanto tempo, então se você perder isso, vamos supor, em 1 ano, ou em 1 ano e meio, está melhor do que você demorou 3 anos para ganhar. Então, é para a pessoa não ter pressa, né, em perder esse peso. Porque isso vai fazer com que o organismo crie adaptações, com que ela consiga se adequar, né, a essa nova fase de alimentação. Porque senão, a pessoa, muitas vezes, o que acontece? Elas buscam formas rápidas, como dietas, algumas dietas que tem aí, milagrosas, né? E o que acontece? Ela consegue até, às vezes, seguir por 1 mês, no máximo 2, perde peso rápido, mas não consegue manter essa dieta. Aí ela volta a comer o que estava comendo antes, ganha peso de novo, ganha até mais, e fica nessa questão do efeito sanfona, que é bem falado, né? Então, veja só, então teria uma pergunta provocativa para você. Como que esse tipo de dieta milagrosa é bastante conhecida e reconhecidamente ineficaz, como que nenhum órgão governamental coloca ou até impede ou até explicaria para a população os riscos dessas
dietas milagrosas? Porque você encontra esse tipo de recomendação de dieta milagrosa, perdendo muitos quilos em pouco tempo, nas revistas, em banca de jornal, em programas de televisão, como se tem agora esses programas todos que ficam estimulando inadequadamente e até com muito pouco esclarecimento científico o que é exercício saudável, o que é nutrição saudável, e as pessoas da população, enfim, elas não conseguem interpretar isso de uma maneira, até por não conhecerem, claro. Então, minha pergunta é, já que se sabe que tudo isso é problemático em termos de saúde, por que é que nós não poderíamos, através de conselhos de classe, criar situações mais esclarecedoras para a população? O que você pensa sobre isso, Rogério? Isso é algo que é bem complicado, assim, mas é uma situação real, realmente. A gente vê muito isso, né, na mídia aí, a gente falou revista, né, televisão, internet, né, hoje com a facilidade, e realmente não se tem uma regulamentação disso, né? Os órgãos, eu acredito que não sei se tem poder também para poder estar autuando ou, né, inibindo isso de alguma forma, porque realmente você pode ir lá escrever qualquer coisa e colocar. Então isso é algo que acho que deveria ser pensado, começado a se pensar, né, dentro desses conselhos, né, que trabalham aí com educação física, com nutrição, tudo, para realmente tentar melhorar isso. Outro fator é que muitas vezes envolvem também empresas multinacionais, né, às vezes muito grandes também, que têm muito interesse nisso e fazem publicidade muito grande, e tem então um fator político, envolve muito dinheiro e tudo e tal, que também tem essa questão. Tá? Então eu vejo que é algo, sim, preocupante, né? Mas acho que em vez da gente tentar combater, acho que de uma forma mais agressiva isso, acho que é legal fazer o contrário. Os conselhos, nós profissionais da área de saúde, estimular a população, né? Pegar aí, às vezes, algumas campanhas que tem, feito em parques e tudo, pegar esse lado positivo e informar cada vez mais a população, né? Por exemplo, como esse programa, ou às vezes fazendo mesmo artigos, né? Em revistas não científicas, né? Que são muito fechadas para a população, né? Mas em revistas mesmo abertas e ter essa contribuição também. Porque eu sei que a pergunta que eu fiz para você é bastante assim, provocativa, mas a posição de um profissional, e eu também tenho a minha, que é realmente que nós deveríamos nos posicionar enquanto conselhos, enquanto entidades científicas e profissionais, que esse tipo de intervenção ela é negativa em termos de saúde. Sim. E como que a nutrição tem um grande apelo nesse momento, né, de perder peso tantos quilos, e toma shake daqui, usa chá de lá, e faz milagres com uma série de questões, exatamente para perder o peso rapidamente, como você citou, mas ninguém fala das implicações que se tem ao tomar atitudes como essa, de perda de peso rápida, o que isso compromete para a saúde, etc. Então, eu vejo que isso seria uma situação importante. E eu te pergunto, quais implicações, Rogério, que nós temos para a saúde populacional caso alguém resolva fazer ou buscar pelas ações milagrosas, entre aspas, dessas dietas ou enfim? Certo. Então, realmente, o que vai então acabar acontecendo né, só para completar essa parte, o que a pessoa vai acabar tendo somente essa informação, porque como não tem lá os possíveis efeitos colaterais, vamos dizer assim, os malefícios que causa, isso daí não vai estar escrito lá na revista onde for. Somente quando muitas vezes ela já passou por essa situação e busca um profissional, né, às vezes lá um nutricionista, que aí realmente o nutricionista vai dar uma explicação do que aconteceu, né, do que houve. E realmente, o que a gente vê muito, né, nesses casos? Quando a pessoa perde peso muito rápido, isso acaba sendo muito agressivo para o organismo, ele entende isso como algo agressor. Então, essa perda abrupta de peso, né, primeiro, a pessoa não mantendo essa dieta porque ela não consegue, porque às vezes é uma restrição muito grande de calorias, né? Às vezes se restringe, por exemplo, carboidrato, que é um nutriente muito importante. Então a pessoa acaba tendo aí alguns sintomas, como por exemplo dores de cabeça, né? Falta de disposição no dia para trabalhar ou mesmo para fazer a sua atividade física.
tá? Ela acaba tendo fraqueza, né? Ela acaba tendo, às vezes, problemas com insônia também. Então, são várias situações onde essa dieta de peso, perda de peso muito rápida acaba influenciando na saúde. No começo ela tem sintomas, acha que é normal, se continuando, aí ela vai ter já coisas mais pontuais em termos de cansaço mesmo, de esgotamento físico, né? Onde ela simplesmente, o que vai acontecer? Ela vai cessar essa dieta e ela voltando a se alimentar de uma forma normal, porque aí ela vai sentir a necessidade de comer realmente de novo, aí vai acontecer o contrário. O organismo vai o quê? Recuperar todo aquele estoque, né, de energia, porque ele se passou por uma situação de privamento, né, de pouca energia. E aí ela vai ganhar peso de novo, principalmente gordura, né, acaba acumulando muito rápido. Agora, é possível, por exemplo, que esses casos de dietas mais restritivas, elas venham associadas a algum distúrbio de autoimagem ou algum distúrbio psicológico? Pode vir também, tá? Pode vir sim acontecer isso, né? Porque essa questão da imagem corporal é muito importante, né? Porque a pessoa realmente, ela acaba tendo uma distorção da imagem dela, do físico dela em si, e aí realmente ela pode acabar tendo algumas situações, né? Psicológicas, em termos aí emocionais que acaba vindo a desencadear, onde muitas vezes vai atrapalhar e muito, né? Se ela tiver algum tipo de transtorno alimentar, isso vai contribuir porque ela tem mais dificuldade ainda em depois estar seguindo o plano alimentar mais correto. Aí muitas vezes tem que até buscar um outro profissional, né, para estar dando esse auxílio. Agora, esse apelo, por exemplo, das dietas milagrosas, que pelo que nós já discutimos aqui, ele tem uma série de limitações, eles são mais dirigidos para adultos. Sim. Embora se saiba que haja um crescimento, por exemplo, de jovens com excesso de peso. Qual que é o risco se um jovem, eventualmente mal informado, até por um adulto que está fazendo ou fez de maneira equivocada essas dietas, qual a implicação para esses jovens? Tá. A questão maior aí com crianças e adolescentes, vamos pôr assim, o risco é ainda maior. Por quê? Porque como eles estão em fase, muitas vezes, de crescimento, né, e desenvolvimento, tá, fisiológico, né, de crescimento muscular, parte hormonal toda, crescimento ósseo, como a maioria dessas dietas, né, vamos dizer assim, citar todas, praticamente quase todas, visam essa restrição calórica, você vai ficar muito restrito em certos nutrientes, principalmente micronutrientes, né, vitaminas e minerais. E isso pode sim afetar esse crescimento, esse desenvolvimento, né, fisiológico da criança e do adolescente. Então, é um risco até maior para a saúde, né, dessa população, porque esse privamento energético é algo que a gente não orienta de forma alguma, né? A gente não passa, por exemplo, dietas, né, muito restritivas para crianças e adolescentes. Então, um risco ainda maior do que para o adulto. Nesse caso, seria uma reeducação efetiva. Perfeito. Quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, a gente apenas adequa a questão da qualidade da alimentação, a questão dos horários que vai se comer, né, dessas porções que vão se comer. A gente não restringe, mesmo que a criança está acima do peso, tudo, a gente não vai fazer uma restrição calórica. A gente até orienta para que busque o profissional de educação física para fazer uma atividade física, né, escola, onde for, né, para estar ajudando nesse trabalho. Bom, como nós estamos basicamente chegando ao final do nosso programa, eu queria pedir para o professor Rogério que apontasse, então, quantas porções seriam recomendadas, agora independente da qualidade, mas quantas porções seriam recomendadas de carboidrato, de frutas, proteína, leite, água, que são componentes importantes de uma nutrição saudável, pensando em modo geral, para adulto, para adolescente, para idoso, porque tem adulto que acha que não precisa tomar mais leite, quer dizer, essas coisas todas são bastante confusas. Então, para a gente começar a concluir o nosso dia, como é que se recomenda isso, Rogério? Tá. A gente tem aí uma orientação que a gente acaba seguindo, que é chamada da nossa pirâmide alimentar, né, brasileira. Então, lá você tem ali algumas orientações em termos de porções, né. Então, por exemplo, quando a gente pega carboidrato, né, que está lá na base da pirâmide, a gente tem lá em torno de 5, 6 porções, né, diárias que a gente precisa, que é a maior fonte nossa de energia. Depois você tem a parte de frutas, verduras e legumes, tá? Que são dos vegetais, onde é preconizado aí 2 a 3 porções diárias. Tá?
Você tem a parte de proteínas, então, vinda, por exemplo, de carne, né? Que você tem aí uma recomendação de 1 a 2. Você tem leites, né? Em torno de 3 porções de leite ou derivados que incluem queijo, iogurtes também. Em torno de 3 por dia. 3 por dia. Você tem a parte das leguminosas, que são feijões, grãos, ervilha, grão de bico, que entra também aí como 1 a 2 porções diárias. E lá na pontinha, lá em cima, com apenas uma porção diária, vem aquela questão do açúcar, vem a questão das gorduras, né, dos óleos e doces de uma forma geral. Né? Então, você tem aí uma distribuição bem importante, onde é necessário se seguir isso. E o que a gente vê é que realmente as pessoas acabam não seguindo muito bem, como, por exemplo, particularmente veio discutindo no início, de doces, açúcar e sal, acaba passando dessas recomendações, consumindo muito mais vezes ao dia. E algo importante que são, por exemplo, os vegetais, como fruta, verdura e legumes, nem atingindo 2 a 3 porções ao dia. Às vezes uma ou então nada. Né? Então, é tentar se chegar pelo menos a isso. Acho que já é um início. A gente fala que se não é possível atingir o total, mas aos pouquinhos você ir incluindo e tentar aumentar isso. Muito bem. Queria agradecer muito o professor Rogério, que esteve conosco hoje à tarde. Na última vez que estivemos juntos, o professor discutiu a questão da nutrição esportiva aplicada a atleta, hoje relacionada à questão populacional. Lembrando que sempre é muito importante uma alimentação saudável, e quem tiver interesse, dúvidas, que gostasse ou pense em fazer uma nutrição melhor, até gostaria de deixar o contato do professor Rogério, para que ele inclusive faça suas considerações finais, e bem provável que nós tenhamos uma próxima oportunidade num momento futuro para tentar discutir um pouquinho mais essas relações ligadas à população brasileira, só para adolescente, ou só para adulto, ou só para idoso, o que seria importante em termos de nutrição. Professor, queria agradecer a sua presença, pedir que você deixe o seu contato, obviamente, para os nossos internautas, e publicamente aqui te parabenizar e desejar muitas felicidades para você, para sua esposa e para a Luísa, que agora o professor, ele é pai, né? A nenê chegou há alguns dias, a Heloísa faz 3 dias que está conosco, que deixa a família e os amigos sempre felizes. Então, queria que você fizesse as considerações finais e já antecipadamente agradecendo sua participação. Tá ótimo, muito obrigado. Bom, como recomendação final, sempre eu coloco, né, a importância, então, de estar buscando aí uma orientação, né, principalmente de profissionais, tanto de educação física, né, como na parte de nutrição ou de outras áreas também, mas sempre buscando para tentar realmente focar a saúde em si. Né? As pessoas muitas vezes vão buscando os fins estéticos, mas se não tiver o embasamento, primeiro, buscar a saúde, né, dificilmente você atinge aí a questão estética também, se não se preocupar com a saúde, tá, em primeiro lugar. Vou deixar o meu contato, vou deixar um e-mail, tá? Se as pessoas quiserem entrar em contato, tirar alguma dúvida, né, alguma coisa. O e-mail é rogeriofrade, né, rogeriofrade, tudo junto, @ig.com.br. E agradecer também mais uma vez a participação, né, por estar aí com a gente aí mais uma vez. Muito obrigado, Rogério. Eu agradeço a todos os internautas que estiveram conosco nessa conversa importante e já ficam convidados para a próxima conversa daqui a alguns dias. Obrigado, tchau, tchau.